Agora nós vamos fazer a leitura da 12ª lei da ontologia dos Rosa-Cruzes. E assim nós vamos encerrar esta obra. No final de sua evolução espiritual, a alma de todo ser humano se reintegra à alma universal, com toda pureza, e vive em plena consciência, na imanência divina. 12ª lei. Em conformidade com o que foi explicado na 10ª lei, a evolução espiritual do ser humano tem por objetivo alcançar a perfeição e efetivar o que é chamado na tradição Rosa Cruz de estado Rosa Cruz. A propósito, cabe indicar que as palavras Rosa Cruz junto e Rosa Cruz separado por um traço, embora sejam empregadas como sinônimas na maioria das obras dedicadas ao rosacrucianismo, não têm o mesmo significado tradicional. No sentido preciso, um Rosa Cruz junto, a palavra Rosa Cruz junto, é um membro da ordem. Isto é, uma pessoa que estuda seus ensinamentos e segue sua filosofia. Como tal, ela não é perfeita, nem o pretende ser. Isto posto, ela aspira a se tornar um Rosa Cruz, aí sim, com as duas palavras separadas por um traço, Rosa, traço, Cruz. Ela aspira a se tornar um Rosa Cruz, ou seja, um ser perfeito, um sábio. Cabe lembrar também que a Amorque tem por símbolo uma Rosa Cruz. Este símbolo, que não tem nenhuma conotação religiosa, representa na realidade a dualidade do ser humano. Isto é, o fato de que ele tem um corpo, a cruz, e uma alma, a rosa. Então, a cruz, que aparece no símbolo, representa a matéria, ou seja, o nosso corpo e a matéria em geral. A rosa é a nossa alma que vai desabrochando na matéria e no corpo. Em sentido absoluto, o estado Rosa Cruz, que os cristãos chamam de estado crístico e os budistas de estado búdico, é o que manifestaram na Terra. Os seres excepcionais que costumam ser qualificados como mestres espirituais e cujo nome é associado a uma tradição, uma religião ou uma filosofia em particular. Para citarmos alguns, foi esse o caso de Jesus e Buda, mas também de Zoroastro, Moisés, Pitágoras, Maomé, São Francisco de Assis, Gandhi, etc. Por sua vida e obra, tais mestres marcaram a história da humanidade e contribuíram para sua elevação. Mas o que determinou o seu valor não foram os milagres que lhes são atribuídos em vários campos. O que devemos admirar neles é a sabedoria que manifestaram através de seu discernimento e comportamento. Ora, é a essa mesma sabedoria que todo ser humano está destinado a adquirir.
e expressar num dado momento de sua existência numa última encarnação. Então, na verdade, nós só paramos de reencarnar quando atingimos a perfeição, como aconteceu com Jesus, com Buda, Moisés, entre outros mestres espirituais. Pode-se duvidar de que a meta do ser humano seja o aperfeiçoar-se, principalmente se ele é julgado através de sua imperfeição atual e do mal que é capaz de cometer. Todavia, a busca da perfeição é uma tendência inata em todo ser humano e se manifesta cedo ou tarde. O leitor deve notar, aliás, que muitas pessoas são perfeccionistas e se empenham em dar o melhor de si no que fazem. Assim, um marceneiro faz o máximo para dar bom acabamento ao móvel que criou. Um arquiteto se esmera em executar seu projeto. Um esportista se esforça para alcançar o mais alto nível de sua disciplina. Um músico se dedica a se tornar um virtuoso. Um pintor sonha em adquirir o domínio de sua arte, etc. Portanto, o ser humano tende a buscar a perfeição naquilo que empreende, pois aspira mais ou menos conscientemente a expressar aquilo que é belo, puro e harmonioso. Retomando os exemplos anteriores, sempre chega um momento em que um marceneiro, um arquiteto, um esportista, um músico, um pintor, etc., está no topo de sua prática ou de sua arte. Pode-se então considerar que ele se tornou um mestre no seu campo e não pode mais progredir. Analogamente, no final de sua evolução espiritual, todo ser humano adquire o domínio de si mesmo e não tem mais nada a aprender das lições da vida, tal como ela se manifesta no plano terreno. Pode-se considerar que ele alcançou a meta da existência humana e se tornou um mestre espiritual. Quando chega para ele o momento de morrer, sua alma se reintegra à alma universal, seguindo o processo que descrevemos na nona lei. Mas, tendo se tornado perfeita, não tem mais a obrigação de reencarnar na Terra. Evocando um dos preceitos budistas, ela pôs fim à longa roda das reencarnações. No Oriente, a roda das reencarnações é chamada de roda do samsara, a roda das mortes e do renascimento. E também fala exatamente a mesma coisa, que a gente deixa de reencarnar quando atinge a perfeição. Mas enquanto nós formos imperfeitos, nós ficamos morrendo e renascendo, aprendendo as lições, até que um dia nos tornamos um mestre espiritual, aprendemos tudo o que temos para aprender e não precisamos reencarnar. A não ser que aconteça, por exemplo, um mestre espiritual tem uma missão muito importante para empreender aqui no plano físico. Aí esse mestre espiritual reencarna para cumprir essa missão.
Porém, ele não tem mais obrigação de reencarnar, como acontece mecanicamente com nós. Nós ainda precisamos ficar morrendo e renascendo. Evidentemente, é difícil conceber o que uma alma que se tornou perfeita vive e sente quando se reintegrou à alma universal. Segundo os ensinamentos Rosacruzes, ela se assemelha então a uma energia puramente espiritual e se encontra num estado que pode ser qualificado como angélico, por falta de um termo mais apropriado. É impossível compreender intelectualmente o que esse estado encerra, pois ele transcende todos aqueles que um ser humano experimenta quando está encarnado na Terra. Ao se crer na descrição que se faz dele nos textos tradicionais dedicados a este assunto, tanto no Oriente como no Ocidente, ele se assemelha ao que vivemos nos nossos mais belos sonhos, quando temos o sentimento de estarmos unificados com o universo e em harmonia com tudo o que nos cerca. Mergulhamos então numa perfeita serenidade, fora do tempo, do espaço e da matéria. Tudo é luz, tudo é vida, tudo é amor. Vamos dar sequência no próximo vídeo.